Qual a importância, qual o objetivo que o diabo tem de fazer o povo desprezar a palavra de Deus? A gente vai ver em Efésios 6,17 que a palavra é o instrumento que o crente deve usar de combate da fé, de defesa da fé. Efésios capítulo 6, versículo 17, diz que a palavra é a espada do Espírito. Você só pode vencer batalha espiritual com a palavra de Deus. Não é com jejum, não é com oração, não é com culto místico, não é com movimento dentro da igreja, não é com nenhum desses meios. O instrumento de combate para você vencer as lutas espirituais é a palavra. A espada do Espírito, Efésios 6,17. A gente vai ver Jesus, João 8,32, dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra é o único meio de libertação, de salvação. Não adianta culto disso, daquilo outro. Sem a palavra não tem libertação. Lá em Mateus 22, 29, Jesus ele orienta e adverte um povo de uma religião chamada Saduceu, dizendo: vocês erram por não examinar as Escrituras. O motivo do erro dessas pessoas que vivem uma vida errada diante de Deus, que direciona para o caminho errado, pensando que estão servindo a Deus, é porque não examinam a palavra. Então é por isso que o diabo não quer que você conheça a palavra. É por isso que o diabo tira a palavra do meio dessas igrejas. É por isso que o diabo levanta muito entretenimento, para que o povo continue errando e andando no erro. Porque sem a palavra não tem como você conhecer a verdade para ser livre do erro. Então a gente vai ver também lá em Oséias 4,6, o próprio Deus dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e porque desprezaram. Observe, por isso que o diabo ele leva o povo a viver sem o conhecimento de Deus. O povo vive no engano, o povo vive sendo apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios, o povo vive um evangelho anátema, o povo vive ventos de doutrina por não ter o conhecimento de Deus. Por quê? Porque só assim ele consegue destruir esse povo de uma vida com Deus, de uma comunhão com Deus e da promessa de Deus. Ele destrói tudo isso e leva esse povo a se perder. A gente vai ver também lá em Jeremias capítulo 7, versículo 23 e 24, Deus dizendo ao povo de Judá que esse povo estava andando para trás e não para frente. Por quê? Porque não guardaram a palavra de Deus. Não se dirigiram, não foram prudentes para se conduzir por ela. Sabe por quê? Porque esse povo viveu a prática, a formalidade religiosa e desprezou a palavra. E passaram a viver sua religiosidade. O povo de Deus abandonou a palavra e passaram a viver a formalidade religiosa. Não davam mais ouvido à palavra, não seguiam mais direção à palavra, viviam sua religiosidade dentro dos locais, do templo, achando que Deus estava ali presente para estar abençoando eles, está ali recebendo o culto deles. Não é templo, não é local, não é ritual, não é cerimônia, não é culto que nos garante a presença de Deus, é a palavra de Deus. Então Deus diz ao povo de Judá, usando o profeta Jeremias: vocês andam para trás e não para diante de mim, e não para frente, porque não foi isso que eu pedi a vocês. O que eu quero de vocês é que dê ouvido à minha voz, à minha palavra. E o povo não fez isso, andou para trás. Dá uma lidinha lá, Jeremias, capítulo 7, versículo 23 e 24. E para finalizar, para você saber qual o objetivo do diabo em fazer o povo viver tudo sem dar atenção à palavra, sem ser guiado pela palavra, porque hoje a maioria das igrejas estão vivendo seus rituais, suas formalidades, estão como o povo de Judá, vivendo a formalidade religiosa e sacrifício, os dias de culto dentro do templo, achando que ali está a presença de Deus, mas não estão se baseando pela palavra. Não estão se baseando pela palavra. Então, esse povo está andando dentro de uma situação anátema. Então Deus diz isso ao povo de Judá. Hoje está a mesma coisa. O inimigo tirou a palavra. Hoje não é mais o interesse, o que motiva as pessoas e as igrejas não é a palavra, não é aprender, é ver as atrações espirituais, é receber as bênçãos e as vitórias, é viver o entretenimento social. Olha o que diz para encerrar, olha o que diz Paulo lá a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, cuida de ti e da doutrina, que é a palavra de Cristo, o ensino.
porque fazendo assim, te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Então, observou qual é o motivo do inimigo das nossas almas? Para nos privar do conhecimento e da direção da palavra, para que não alcancemos salvação. Salvação só pela palavra. Com conhecimento e entendimento, praticando, seguindo e se conduzindo por ela. Fora disso, não há salvação nem vida com Deus. Amém, irmãos? Fica na bênção, Evangelista Wellington Ramos, sempre pregando, orientando, instruindo. Visite o meu canal no YouTube, minha página no Face, lá no Kawaii, em outras redes sociais. Estou levando a informação e a instrução da palavra de Deus para vos abençoar com o entendimento da verdade que liberta.